Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos em casa, né? Então presta atenção, nós vamos agora trabalhar a ginástica rítmica, né? Que eu prometi pra vocês. Algumas pessoas devem estar comemorando, algumas, ginástica rítmica não, professor. A gente tem que trabalhar, tá, gente? A gente tem que trabalhar. Tá no nosso cronograma, de acordo com a BNCC, precisamos trabalhar com o quarto ano de ginástica rítmica. E eu venho apresentar para vocês a parte teórica da ginástica rítmica e semana que vem nós temos a parte prática, tudo bem? Certo? Então vamos lá, acompanha meus slides, vamos juntos comigo aqui. Ginástica rítmica. O que é a ginástica rítmica, professor? A ginástica rítmica ela foi desenvolvida com movimentos corporais, movimentos do nosso corpo, né, como saltos, giros, acrobacias, baseados nos elementos do balé. Você pode ver, você vai ver no vídeo abaixo, vai ter algumas provas de ginástica rítmica que eu coloquei, com saltito, plié, as meninas girando, que são todas coisas que vieram do balé, misturadas com dança teatral, numa mistura de arte. Como assim arte, professor? Você vê a menina do lado aí, braba? Não, ela é expressiva, ela tem que estar alegre, ela vai acompanhando a música e tal, ela sorri, faz movimento com caras e bocas, ela se expressa. Ela se expressa. Isso é uma questão artística, a pessoa se demonstra isso, tá? E toda a execução da ginástica rítmica, ela é realizada com música, tá? Olha que interessante. Tudo isso, todas essas apresentações tem que ter a parte musical. Então a menina ela tem que seguir um ritmo musical. Se a música é acelerada, provavelmente a apresentação dela vai ser acelerada. Se a música é lenta, provavelmente a apresentação dela vai ser lenta. Então, se você vê, às vezes, do balé, no teatro, pô, mas parece ginástica rítmica. Exatamente, ele foi tirado de lá, tá bom? O campeonato. Ele foi criado e reconhecido como modalidade esportiva somente em 1962 para mulheres. Somente mulheres fazem a competição da ginástica rítmica. Ah, professor, então por que você está mostrando para homens, né? Por que eu tenho que ver isso aí também? Horas, vamos com calma. A ginástica rítmica, mesmo sendo exclusiva feminina, existem vários elementos que os rapazes também podem praticar e ter ideia, principalmente a parte de elasticidade e expressividade corporal. Tá? Não tem problema, não é menos masculino isso. Até está entrando agora um comitê de alguns rapazes estão entrando que eles têm o desejo de fazerem essa competição também ter a modalidade masculina nas Olimpíadas. Professor, nada a ver isso aí. Como não? Presta atenção. Já ouviu falar de patinação artística? Ah, já vi, patinação artística lá no gelo. Então, nas Olimpíadas de Inverno existe a patinação artística. Eles fazem a patinação em casais, em duplas, um homem e uma mulher, fazendo uma coreografia de dança. Olha só que legal. Isso existe na patinação artística, certo? Existe isso tudo e eles estão baseando nessa ideia. Talvez eles querem fazer uma ginástica rítmica em pares. Pode ser feito, pode ser que não, não sei. Vamos ver, vamos acompanhando as notícias olímpicas, né, para ver como que vai proceder daqui em diante. Mas ela é uma prova exclusivamente feminina por enquanto, tá? Como eu já falei, as apresentações da ginástica rítmica elas têm individuais e em grupos. Aqui do meu ladinho tem uma moça sozinha, né, fazendo a fita, fazendo trabalho de fita. E logo ao lado dela tem um trabalho em grupo, tá? É bem bacana. O individual é um tipo de competição, o em grupo é outro. O em grupo, eu pessoalmente acho mais difícil, porque as moças elas têm que fazer muitas vezes em sincronia, elas não podem se bater, tem que treinar várias e várias vezes essa dança, né? Podemos chamar de dança, entre aspas, né? Mas é muito mais difícil do que individual. Não desmerecendo individual, tá? Se você já competiu em individual. Individual também é muito difícil. Mas em grupo normalmente é mais difícil, porque você não consegue controlar o teu parceiro. Ou consegue? Normalmente não, tá? Então vamos lá. A história. Após a Primeira Guerra Mundial, né? Lá em 1918, a Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918. Durante a década, 20 escolas de ginástica, mesmo sem regras definidas, foram sendo criadas naquela época. 20 escolas de ginástica estavam participando, tá? Os primeiros passos em destaque na ginástica rítmica foram dados pelo coreógrafo, olha só, é um homem que fez a coreografia para as moças, tá? Ele criou a coreografia. Uma curiosidade para vocês, na Faculdade de Educação Física, nós temos que aprender a fazer coreografias e entender a temporização de músicas. Nossa, professor, que difícil.
É difícil, eu não sou muito bom nessa área, mas eu tive que fazer na matéria e tive que ir lá para poder passar e ganhar meu diploma, tá? O coreógrafo Émile Jacques Dalcroze, né? Idealizado pela técnica rítmica, né? Que foi aperfeiçoada por seu aluno Rudolf Bode e desenvolvida pela bailarina Isadora Duncan. Então, lá em 1918, né? Final da Primeira Guerra Mundial, 20 escolas de ginásticas começaram a desenvolver metodologias de se apresentar de uma forma competitiva, tá? Bem interessante isso. Henrique Medeo foi responsável por incluir aparelhos como o arco ou o bambolê, tá? Se você não conhece, é o bambolê, o famoso bambolê, a bola e a massa. Tá vendo a bola rosinha ali? Do lado da bola tem as massas, tá? Que são esses dois objetos que as meninas jogam lá em cima, pegam e fazem várias acrobacias e malabares juntamente com eles, na execução dos movimentos rítmicos corporais. Olha só que interessante. Ele que foi colocando muitos desses aparelhos para as meninas usarem durante as apresentações. Fita, cordas, massas, as bolinhas, tá? Tudo isso. E é muito difícil, tá? Você usar o aparelho junto, tá? Na faculdade também tem isso. Inicialmente, as competições foram realizadas por países do leste da Europa, até que em 1963 foi realizado em Budapeste o primeiro campeonato mundial com essa modalidade. Olha só que interessante. A Europa é uma coisa bem interessante. A Europa, ela já é um continente, a gente chama de o velho continente, o continente antigo, né? Porque eles têm essa cultura muito esportivista, tá? De fazer essa parte de competição, tá? Então, a parte de balé é muito forte lá na Europa, sempre foi muito forte. Se você talvez né, deve estar informado sobre isso, você que é da parte de ginástica rítmica, o balé russo, o balé francês, tudo isso são bem famosos lá. Então, imagina, é uma cultura muito grande lá essa parte de dança. Então, eles adaptaram para uma questão competitiva da parte olímpica. Olha só que interessante, né? Em 1984, essa modalidade realizada individualmente, tá? A parte individual. Foi incluída nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, somente a parte individual. Em 96, também passou a fazer parte a categoria coletiva, ou em grupos, né, que a gente viu lá. Tudo bem? A ginástica rítmica no Brasil, tá? Vamos ver agora a parte do Brasil, como que funciona. A ginástica rítmica foi introduzida no Brasil pela professora e técnica húngara, não era nem brasileira, tá? Liona Pelker. Os húngaros são lá da Europa, tá bom? Muito forte. Ah, curiosidade para você, a ginástica artística também é muito forte na Europa. Toda essa parte de ginástica, tá? CrossFit, ginástica artística, ginástica rítmica, a calistenia também. Todos esses movimentos ginásticos são muito famosos na Europa, até porque vou te dar um spoiler, ó, um spoiler. Lá no oitavo e nono ano, nós estudamos movimentos ginásticos europeus. Existem 4 principais que desenvolveram a ginástica como conhecemos hoje. Então a Europa é muito forte na parte ginástica, tá? Em 56, Dona Lona, como ficou conhecida, né, a húngara, fundou a primeira equipe brasileira de ginástica rítmica, tá? Lá no Rio de Janeiro, tá? Eu não coloquei aqui, mas era lá do Rio de Janeiro. A Confederação Brasileira de Ginástica, a CBG, foi criada em 25 de novembro de 78. Então não é uma coisa tão antiga. Nossa, professor, como que não é antigo? Antigo pra caramba. A gente fala que é um pouco recente, tá? Não tem nem 100 anos isso. Tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido essa parte teórica da ginástica rítmica. Eu vou colocar logo ali abaixo para vocês alguns vídeos da ginástica rítmica. E semana que vem temos a parte prática. Eu vou passar uma coreografia para vocês, alguma coisa que vocês têm que fazer a ginástica rítmica na prática com alguns elementos ginásticos. Tudo bem? Não sou muito bom, tá? Já vou avisando para vocês não ficarem rindo de mim na hora que eu colocar o vídeo aqui, tá? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima aula. Tchau, tchau!